Naquela manhã, o ar do Rio de Janeiro ainda carregava o frescor da madrugada enquanto o sol começava a surgir tímido no horizonte, iluminando os altos prédios da cidade. Os primeiros raios de luz atravessavam as folhas das árvores e se refletiam nas calçadas úmidas do orvalho da noite. No meio desse cenário, um homem simples cruzava discretamente os portões de um hospital moderno à beira-mar. Ninguém, nem mesmo os funcionários mais antigos, poderia imaginar que aquele homem era justamente quem, com o coração e boa parte de sua fortuna, havia tornado aquele lugar possível: Roberto Carlos, o lendário jogador de futebol brasileiro, que um dia fez multidões vibrarem com seus chutes poderosos e agora dedicava sua vida ao bem da comunidade de forma silenciosa. Roberto usava uma calça caqui simples, tênis gastos pelo tempo e por tantas jornadas de solidariedade, e uma camisa amassada, marcada por uma longa viagem durante a noite desde o interior do estado. Um boné preto, velho, cobria parte de seu rosto famoso, aquele rosto que por anos estampou jornais, revistas e programas de TV. Sem seguranças, sem alarde, sem avisar ninguém. Ele entrou no hospital como qualquer pessoa comum, e foi exatamente essa simplicidade que deu início a uma história que ele jamais esqueceria. Aquele hospital era o seu sonho. Era a promessa feita a si mesmo ainda menino, quando vivia em Garça, uma cidadezinha humilde do interior de São Paulo. Desde pequeno, Roberto viu o sofrimento de perto. O pai adoecido sem dinheiro para se tratar decentemente, os vizinhos que morriam por falta de atendimento, a tristeza estampada nos rostos de quem não tinha quem recorrer. Quando a vida o levou ao topo do futebol mundial, entre títulos e glórias, Roberto nunca esqueceu aquelas cenas. Guardou em seu peito a decisão: um dia usaria parte de tudo que conquistou para erguer um lugar onde ninguém mais precisasse morrer por não ter dinheiro para um médico. E assim ele fez. Com muito esforço, economizou, investiu, batalhou contra a burocracia e transformou aquele sonho em realidade. Um hospital moderno, com equipamentos de ponta, mas, acima de tudo, um hospital com alma. Um lugar que não levava seu nome na fachada, porque Roberto nunca quis se promover. Queria apenas um abrigo para os mais necessitados, um porto seguro para quem só buscava a chance de viver. Naquela manhã, Roberto voltava ao hospital com um único desejo: ver com os próprios olhos se tudo estava funcionando como ele havia idealizado. Não avisou ninguém, porque queria sentir o ambiente como ele realmente era, sem máscaras, sem preparações para sua chegada. Com passos calmos, ele atravessou o saguão principal, observando cada detalhe com atenção. Os corredores limpos, os equipamentos brilhando sob a luz do sol, os uniformes impecáveis dos profissionais. Mas havia algo estranho no ar. Um frio que não vinha do ar-condicionado, mas dos olhares distantes, das conversas curtas e burocráticas entre os funcionários. Aquele calor humano que ele tanto sonhou colocar ali parecia ter se perdido no meio de papéis, procedimentos e números. Ele seguiu em frente, os passos ecoando pelos corredores brancos e reluzentes. E então, no meio de todo aquele cenário, uma cena partiu seu coração. Um senhor bem idoso, magro, de cabelos totalmente brancos, estava sozinho em uma cadeira de rodas antiga. Suas mãos frágeis se agarravam com força nos apoios, o corpo inclinado para frente como se mal conseguisse manter-se ereto. O rosto marcado pelo sofrimento, os olhos cerrados, a respiração ofegante como se cada fôlego fosse um pedido mudo de socorro. Ele estava ali, invisível aos olhos de todos. Enfermeiros e médicos passavam apressados, olhos grudados em pranchetas e tablets. Ninguém parava. Ninguém via. Ninguém ouvia o grito silencioso daquele homem. Roberto sentiu uma dor profunda no peito. Apressou o passo e se agachou ao lado do senhor, colocando a mão no ombro magro e trêmulo. Senhor, o senhor está bem? Posso ajudar em algo? O idoso abriu os olhos devagar. Os lábios tremiam tentando formar palavras que não vinham. Roberto olhou ao redor, esperando encontrar alguém para ajudar. Nada. Ninguém se aproximava. De repente, um jovem médico surgiu no corredor. Jaleco impecável, pasta na mão, fones no ouvido, falando baixo em alguma ligação. Roberto acenou, a voz calma mas cheia de urgência. Por favor, doutor, esse senhor precisa de ajuda agora. O médico parou e olhou Roberto de cima a baixo. Viu apenas um homem simples, rosto coberto por um boné velho. Não reconheceu quem estava diante dele. E com um tom seco, respondeu: quem é o senhor? Isso aqui não é lugar para qualquer um entrar e ficar dando ordens. Vá embora e nos deixe trabalhar. Antes que Roberto pudesse dizer algo, o médico já virava as costas, sumindo o corredor adentro. Roberto ficou parado, o coração pesado. Não era o desrespeito que o feriu.
Era a constatação de que o lugar em que ele depositara tanta esperança havia perdido sua essência. Ele apertou levemente a mão do velho, transmitindo o pouco de calor e conforto que podia. Fique tranquilo, senhor. Eu não vou deixar o senhor assim. O idoso conseguiu esboçar um aceno fraco, o olhar se iluminando com uma centelha de esperança. Roberto se levantou, o olhar varrendo o corredor. Enfermeiros passaram por ele, desviando os olhos. Alguns fingiram não ver. O vazio daquela indiferença o golpeava mais do que 1000 palavras duras. Ele foi até a recepção. A atendente jovem, distraída com o celular, nem notou sua aproximação até ele bater de leve no balcão. Com licença, quem é o responsável pelo plantão hoje? Preciso falar com ele agora. A mulher levantou os olhos com impaciência. Por quê? O senhor tem hora marcada? Se não tiver, vai ter que esperar como todo mundo. É o Dr. Luiz o responsável, mas ele está muito ocupado para atender gente sem hora marcada. Roberto respirou fundo. Sabia que se dissesse quem era, o tratamento mudaria na hora. Mas ele não queria isso. Ele queria ver a verdade. E assim, com o coração pesado, ele virou as costas e seguiu em frente, decidido a encontrar respostas. Porque aquele hospital precisava acordar, precisava reencontrar sua alma. Os passos de Roberto eram pesados quando ele deixou o balcão da recepção. O que tinha visto até ali já lhe doía na alma, mas ele precisava enxergar mais, entender até onde aquela indiferença havia tomado conta do hospital que sonhara ser um abrigo de humanidade. Com o coração apertado, ele seguiu pelos corredores, determinado a testemunhar, com seus próprios olhos, o que se passava naquele lugar que, para ele, era quase sagrado. Ele chegou ao setor de emergência. Logo na entrada, avistou um homem de meia idade, pálido, o rosto contraído em dor, sentado em um banco velho. O homem gemia baixinho, a mão apertando a barriga em agonia. Ao lado dele, uma mulher franzina, talvez a esposa, enxugava o suor da testa dele e olhava ao redor com olhos suplicantes. Por favor, alguém, me ajude. Ele não está bem. Mas ninguém ouvia. Ou, pior, fingiam não ouvir. Enfermeiros e médicos passavam com pressa, com os olhos nos papéis, nos tablets, nos relógios. Nenhum deles parava. Nenhum sequer lançava um olhar de compaixão. Roberto sentiu um nó na garganta. A dor daquele casal era como um soco em seu peito. Ele se aproximou rapidamente, agachou-se diante do homem e falou com suavidade. Amigo, respire devagar, respire comigo. Senhora, não se preocupe. Eu vou buscar ajuda agora. A mulher, com os olhos cheios de lágrimas, assentiu com um gesto desesperado, como se a presença de Roberto fosse a primeira mão estendida em meio àquela tempestade. Sem perder tempo, Roberto caminhou até um grupo de médicos que conversava animadamente em um canto do setor. O tom de voz dos médicos misturava-se a risos abafados, como se ali não houvesse sofrimento ao redor. Roberto parou diante deles e, com educação, mas firmeza, pediu: me desculpem, mas há um paciente precisando de ajuda urgente. Poderiam vir agora? Um dos médicos, jovem, jaleco engomado, o olhar carregado de arrogância, o fitou da cabeça aos pés. Viu um homem comum, de roupa simples, boné surrado. Sem reconhecer quem estava diante dele, respondeu com desprezo: e quem é o senhor para chegar aqui dando ordens? Aqui não é a casa da mãe Joana, não. Vá cuidar da sua vida e nos deixe trabalhar. Os demais riram com desdém e viraram as costas, deixando Roberto imóvel, sentindo o peso de cada palavra como um golpe. Não era o desrespeito pessoal que machucava Roberto. Não era o orgulho ferido. Ele já havia enfrentado vaias, críticas, insultos em estádios lotados. O que doía era ver que o lugar em que depositara sua esperança, construído com tanto suor e amor, agora se deixava corroer pela frieza e pelo descaso. Ele voltou ao banco onde o homem se curvava em dor, o rosto agora mais pálido, os olhos entreabertos. Roberto sabia que cada segundo perdido podia ser fatal. Então, sem hesitar, dirigiu-se à porta da sala de emergência, empurrou-a e entrou decidido. Por favor, há um paciente em estado grave ali fora. Alguém precisa atendê-lo agora. O ambiente se silenciou por um instante. Um médico mais velho, de rosto sério, levantou-se, incomodado com a invasão. Senhor, saia imediatamente. O senhor não pode entrar aqui desse jeito. Se insistir, vou chamar a segurança. Roberto, respirando fundo para conter a indignação, insistiu. Eu não estou aqui para causar confusão.
Só peço que façam o que juraram fazer: salvar vidas. O silêncio respondeu. Os olhares eram frios. Depois de alguns segundos de constrangimento, um dos médicos saiu da sala, mais para evitar alarde do que por compromisso real. Roberto acompanhou com o olhar, vendo o homem ser finalmente levado para o atendimento, enquanto a esposa chorava de alívio. Havia gratidão nos olhos dela, mas também tristeza. A tristeza de quem percebia que, sem aquele anônimo ao lado, talvez nada tivesse acontecido. Com o peito apertado, Roberto seguiu caminhando. Chegou ao setor de internação e lá encontrou uma senhora de idade avançada, cabelos brancos finos como algodão, sentada em uma cadeira dura. O olhar perdido, as mãos trêmulas segurando uma sacola de plástico com poucas roupas. Ela murmurava baixinho: "Estou esperando desde cedo. Ninguém me chama." Roberto aproximou-se com carinho. "A senhora está esperando para ser atendida? Eu vou perguntar por você." Quando ele se dirigiu ao balcão para falar, a atendente o olhou com impaciência. "O senhor está querendo aparecer? Todo mundo tem que esperar. Não tem prioridade aqui. Não atrapalhe." Mais um golpe no peito de Roberto. Ele não respondeu. Apenas olhou de volta para a senhora, sentada, sozinha, quase invisível para todos ao redor. Uma enfermeira mais velha, que passava, parou por um instante. Os olhos dela fixaram-se nos de Roberto. Ela o reconheceu. Sussurrou com voz embargada: "É o senhor Roberto Carlos, não é?" Ele fez um gesto leve com a cabeça. A mulher suspirou fundo, os olhos se enchendo de lágrimas. "Perdão. Nós esquecemos o motivo de estar aqui. Esquecemos o que é ser humano." Roberto segurou a mão dela com delicadeza. "Ainda dá tempo de lembrar. Vamos juntos." Mas já era tarde para esconder o que acontecerá. A notícia correu rápida entre os corredores. Aquele homem simples, que muitos haviam destratado, era o próprio Roberto Carlos, o benfeitor daquele lugar. Agora os olhares eram de vergonha, os sorrisos forçados tentavam disfarçar a culpa. Mas ele não queria bajulação. Ele queria mudança. Decidido, subiu ao último andar, onde ficava a direção. O diretor saiu apressado ao vê-lo, o rosto pálido de constrangimento. "Senhor Roberto, se soubéssemos da sua visita, teríamos preparado uma recepção digna." Roberto interrompeu com um olhar firme, mas sem raiva, apenas um imenso cansaço na voz. "Eu não vim para ser recebido com pompa. Eu vim para ver se o hospital ainda tinha alma. E o que eu vi hoje foi um vazio doloroso." O diretor baixou os olhos, sem palavras. Sabia que era hora de ouvir. E, mais do que isso, de agir. E foi ali, naquele instante, que começou o despertar de todo um hospital. Dentro da sala da direção, o silêncio era quase sufocante. O diretor do hospital permanecia parado diante de Roberto Carlos, o rosto marcado pelo peso do constrangimento e da vergonha. Do lado de fora, o sol já iluminava todo o pátio do hospital, como se a própria luz do dia quisesse expor aquilo que até então ficava escondido nas sombras da rotina fria e automatizada. O diretor respirou fundo, a voz embargada. "Senhor Roberto, não há o que eu possa dizer para justificar. Nós falhamos. Falhamos com o senhor, mas, mais do que isso, falhamos com os pacientes, com as famílias, com o propósito desse lugar." Roberto não desviou o olhar. Sua voz saiu firme, mas serena. "Eu não vim aqui para ouvir desculpas. Eu vim para ver se ainda há chance de resgatar a alma do hospital. Nós erramos. Mas se tivermos coragem, podemos corrigir. O que vocês decidem agora vai definir o futuro deste lugar." Sem perder tempo, Roberto sugeriu que fosse feita uma reunião urgente com toda a equipe de liderança. Chefes de setores, coordenadores de enfermagem, representantes dos médicos, auxiliares, segurança, pessoal da limpeza. Todos que, de alguma forma, faziam aquele hospital funcionar. Em menos de uma hora, o auditório estava cheio. O burburinho cessou quando Roberto subiu ao palco simples, sem formalidade, sem microfone. Ele queria que cada um ali sentisse o peso de suas palavras como se fosse um diálogo direto, de coração para coração. Ele não fez discursos grandiosos. Não levantou a voz. Ele apenas contou o que tinha visto, com a mesma simplicidade e honestidade que sempre o acompanharam dentro e fora dos campos. "Eu vi um idoso sozinho, abandonado no corredor. Eu vi uma mulher suplicando ajuda para o marido enquanto muitos desviavam o olhar. Eu vi uma senhora esperando horas sem sequer ser notada. Eu vi olhares frios, palavras duras,
e sentiu o vazio que tomou conta de um lugar que nasceu para ser cheio de esperança. Os olhos de muitos ali se encheram de lágrimas. Uma enfermeira chorava baixinho. Um jovem médico mantinha a cabeça baixa, os punhos cerrados de vergonha. Cada frase de Roberto era como um espelho onde todos viam refletido o que não queriam enxergar. O diretor subiu ao lado de Roberto, a voz embargada pela emoção. Nós falhamos. Mas hoje damos o primeiro passo para mudar. Agora, juntos, vamos reconstruir o que deixamos se perder. Roberto fez um sinal afirmativo e então apresentou suas propostas claras e práticas. Marca de seleção branca: criação imediata de um comitê de humanização, liderado pela direção e composto por representantes de todas as áreas, incluindo pacientes e comunidade. Marca de seleção branca: treinamento obrigatório em empatia e comunicação para todos os funcionários, do médico ao segurança. Marca de seleção branca: implantação de um canal de ouvidoria anônimo para denúncias e sugestões, com retorno garantido ao denunciante. Marca de seleção branca: reavaliação dos processos de triagem e atendimento para garantir que nenhum paciente seja ignorado por questões financeiras. Marca de seleção branca: realização semanal de encontros entre equipes e pacientes para ouvir críticas e sugestões. O auditório explodiu em aplausos, não um aplauso protocolar, mas um aplauso de alívio, de compromisso, de esperança renascida. Ainda naquele dia, o hospital parecia diferente. Roberto permaneceu ali, caminhando entre as alas, apertando as mãos de pacientes, ouvindo suas histórias, acalentando seus medos. Os funcionários, inspirados por seu exemplo, passaram a sorrir mais, a escutar mais, a agir com mais cuidado. O diretor desceu de seu gabinete e passou a andar pelos corredores, vendo, ouvindo, sentindo que antes apenas recebia em relatórios frios. As mudanças começaram a surgir. Um enfermeiro ofereceu água e palavras gentis a uma idosa. Um médico se abaixou para falar no nível de uma criança. Uma recepcionista saiu de trás do balcão para ajudar um cadeirante a se acomodar. Pequenos gestos que, juntos, transformavam o ambiente. Dias depois, o hospital lançou um novo programa interno chamado Olhar com o Coração, inspirado diretamente nas palavras e atitudes de Roberto Carlos. A cada semana, histórias de humanidade e superação eram compartilhadas entre as equipes, lembrando a todos por que escolheram aquela profissão. Em um evento simples, sem palco, sem holofotes, o diretor quis prestar uma homenagem a Roberto. Mas, fiel ao seu jeito discreto, ele recusou qualquer placa ou busto. Eu não quero meu nome nas paredes. Quero vê-lo nos sorrisos dos pacientes, nos olhos atentos dos profissionais, na mão estendida a quem precisa. Isso sim me faz sentir orgulho. O diretor, com lágrimas nos olhos, respondeu: e é isso que vamos buscar todos os dias, Roberto. Porque o hospital é nosso, mas a alma dele é de todos que aqui entram em busca de esperança. Com o passar dos meses, o hospital tornou-se exemplo na região. Não apenas pelo equipamento moderno, mas porque cada pessoa que ali chegava sentia o calor humano que fazia parte do projeto original de Roberto Carlos. O hospital finalmente reencontrava sua essência: ser um lugar de cura, não só do corpo, mas da alma. Estrela brilhante: mensagem final. Dedo indicador apontando para a direita. A verdadeira grandeza de um hospital não está nas suas paredes ou máquinas, mas no modo como tratamos os que mais sofrem.